Olá, está nascendo o podcast Esperanças. Eu me chamo Ilana Lopes, sou advogada com mais de 10 anos de atuação na administração pública e no Tribunal de Contas. Sou mestranda em Direito pela Universidade Federal do Piauí, sou casada, tenho 2 filhas, a Martina e a Maria Rosa, que são fontes de inspiração para mim. E aceitei o convite aqui para mediar esse podcast maravilhoso do Núcleo da Mulher da APAC. E estou acompanhada aqui, Mulheres que Inspiram, nesse dia 8 de março de 2024. O podcast Esperança é uma iniciativa do Núcleo da APAC e temos como tema M de Mulher, Mulher Múltipla, essa mulher de conquistas, de desafios e invisibilidades, através de 2 convidadas especiais que inspiram confiança e inspiram outras mulheres com histórias maravilhosas, que assim como a vida de Esperança Garcia, reconhecida como a primeira advogada do Brasil. Nossa primeira convidada é a advogada Tatiana Cardoso. Tatiana é advogada, pós-graduada em Direito Constitucional e Administrativo, membro da APAC do Núcleo da Mulher e do Núcleo da Inclusão Racial, coordenadora geral do Fórum de Mulheres Piauienses e uma referência do movimento negro no Piauí. Tatiana também é mãe da Andressa, de 14 anos. Temos também como convidada a psicóloga Samanta Carvalho. Samanta é bacharel em Psicologia pela FACID, psicóloga clínica há 8 anos, pós-graduada em Terapia Familiar e de Casal e em Psicologia Clínica na abordagem centrada na pessoa. Atua na busca por uma possibilidade de clínica política atravessada pelos vieses raça, classe e gênero. Ou seja, nós estamos em excelente companhia. E vamos começar essa conversa contando um pouco da história das nossas convidadas. Doutora Tatiana, conte um pouco da sua história para a gente. A minha história, né, ela começa lá quando eu tinha 11 anos de idade. Né? Então, assim, a minha mãe, ela feminista, do movimento feminista, uma das precursoras do movimento feminista aqui no estado do Piauí. Né? Em ocasião, elas estavam em busca da primeira delegacia da mulher aqui no estado do Piauí. E eu acompanhei. Né? Então, assim, eu, mesmo sendo criança, me despertou muito em ver que elas estavam buscando direitos, né, como mulheres, né, para que outras mulheres viessem a ter seus direitos resguardados. Né, e dali, então, a gente começou, né, como ativista do movimento de mulheres negras, né, onde a gente veio alcançar essa busca por direitos. Né, que a gente vê que nós estamos numa sociedade que ainda somos invisíveis, né? Tivemos muitos avanços, porque a gente deve agradecer às nossas antepassadas, né? Porque muitas mulheres, para que nós estivéssemos aqui agora, fazendo esse tipo de discussão, lutaram por nossos direitos, inclusive a Esperança Garcia, que mesmo sem saber ler nem escrever, né, foi autodidata, e quando eu conheci a história da Esperança Garcia, isso no ano 2000, eu fiquei extremamente encantada. Eu fiquei apaixonada pela história da Esperança Garcia, né? Que é uma mulher que lutou, né, em prol para querer batizar o próprio filho e pelas violências que ela sofria como mulher naquela época dentro de uma fazenda de algodão. Então, aquilo me inspirou para que a gente pudesse fazer toda essa história, né, com mulheres negras, principalmente, porque lá na base da pirâmide, as mulheres negras, infelizmente, elas estão à base de toda a vulnerabilidade social. Né? Então, assim, essa minha busca foi justamente como mulher negra, eu sou mãe solo, né? Então, assim, a gente vê, tem muitos desafios. Tivemos muitos avanços, temos, mas ainda a gente tem muitos desafios a percorrer. Mas a gente está aqui para que outras mulheres, assim, a gente fica de mão dadas com outras mulheres, para que a gente possa realmente conquistar o nosso espaço, né? Mulheres que inspiram mulheres, né? Sim. E doutora Samanta, conte um pouco da sua história também. Tal qual a Tatiana, assim, acho que é impossível a gente falar da nossa história sem falar das que vieram antes de nós, né? Então, a minha história começa na casa da minha avó, que era uma costureira autônoma, né? Dona de casa, mãe de 5 filhas, mulheres também. E a minha mãe solo, desde muito cedo, assim como a minha avó, porque apesar de ter sido casada também, ali, desde muito cedo também se tornou mãe solo. E começa ali, né, naquele seio familiar também, com muitas mulheres. A minha mãe também era
militante, né, de partido político, de santas missões populares na igreja, então eu estava ali com ela, às vezes, na rua, que, querendo ou não, era um movimento popular, né, de alguma forma, era um jeito de ter acesso, um jeito de questionar também o lugar social, né, de todas nós, enfim, da sociedade como um todo. Então, acho que a minha história já começa ali permeada, né, transpassada, perspassada pelas histórias delas. Essa relação familiar ali que inspira, querendo ou não, assim como amigas, né, colegas com quem a gente troca, estuda, enfim. Então, a partir disso, eu fui me construindo, né, percebendo, encontrando ali objetivos para seguir. E aí eu me construí, né, profissionalmente. Na minha família nuclear ali, até a minha avó, mais ou menos, eu fui a primeira mulher, né, a primeira neta, a única neta mulher da minha avó, mas a primeira a conquistar um diploma, né, a primeira a ter uma graduação. Depois de mim, a minha mãe se formou, por exemplo, né, pouco tempo depois. Então, eu acho que a minha história passa por aí, né, por esses vieses, e aí é nessa atuação clínica também, né, em que eu faço, onde eu estou dentro da psicologia, tentando torná-la minimamente inclusiva, né, especialmente para mulheres, assim, especialmente mulheres negras, passando aí por esses vieses de classe, raça e gênero, para que a gente consiga ter acessos, né? Permitir que a psicologia chegue em outros lugares, chegue na massa, né? Para que ela realmente se popularize e se torne uma ciência menos elitista também. E como tu cuida dessas mulheres? Com o que te leva a cuidar delas, assim, da mente dessas mulheres? Eu fico, assim, são muitas histórias individuais, assim, né? Então, o que mais me move é esse lugar, né, que foi projetado, talvez, assim, pra gente, para que a gente ocupasse. E que a gente vem, como disse, muito bem disse a Tatiana, a gente vem conquistando espaços, né? E eu acho ainda tão pequeno, né? Em pleno 2024, muitas vezes a gente diz, eu venho conquistando espaços, assim, poxa, eu já devia ter um lugar que era meu, né? Que é meu por direito, assim. Então, o que mais me inspira a cuidar, né? A escutar essas mulheres, obviamente, acho que um lugar de empatia com elas, né? Entender onde eu estou colocada ali, especialmente pensando sobre classe também, né, sobre de onde eu venho, pensar que muitas vezes aquele momento ali da psicoterapia é o único espaço que aquelas mulheres têm para falar delas abertamente, né, assim, realmente se desnudar e aparecer completas, né, muitas vezes ali é o momento em que elas não vão se sentir julgadas muitas vezes, vão entender que existe alguém ali que apoia, eu vou dizer entre aspas, porque não é que vai apoiar tudo ou qualquer coisa, né? Mas que vai estar com elas, né? Caminhando com elas para uma construção, para uma percepção de si mesmas. E no meu caminho eu tive muitas mulheres, né? Que me trouxeram também a possibilidade de me escutar, de me perceber, de me ajudar até aqui. Então, acho que é esse caminho de empatia, sororidade, enfim, parceria mesmo que vai me movendo, né? Então, cada vez chegam mais mulheres. Eu até falei aqui, né, que acho que 95% da minha clínica, assim, é uma atuação voltada para mulheres, né? E eu estou aí sempre nesses caminhos de compreender um pouco melhor, né, o feminino. Eu acho interessante isso que vocês estão trazendo, de que mulheres da nossa convivência que inspiram a gente, né? A gente não precisa ir tão longe para encontrar pessoas que inspiram a gente. A doutora Tatiana comentou que, com 11 anos, ela se inspirou na mãe dela, que estava ali lutando para montar uma delegacia feminina e tudo. Então, assim, a gente está se inspirando nas pessoas que estão próximas, mulheres próximas da gente, né? Uma realidade que se passar, a gente passar a analisar a rotina da vida, é o dia a dia, né? Que só precisa de um olhar diferente, só precisa de uma paciência, só precisa que as pessoas valorizem, né? Valorizem, dê o espaço. É muito interessante, que eu acho que está bem alinhado as nossas
as nossas perspectivas. E, doutora Tatiana, e dentro dessa sua história, hoje, o que a senhora pode falar como tenha sido o maior desafio da sua vida como mulher? Como mulher, é justamente a cada dia, né, estar buscando esse espaço de conquista, porque eu sou advogada, né, mas a gente vê que ainda, não que, assim, ainda tem uma grande diferença, né, de você ser uma advogada para o homem, né, o advogado, porque a mulher não, a mulher, ela tem a profissão dela e a sociedade, infelizmente, ela cobra bastante, né, ela cobra, você tem que ser mãe, você tem que ser mulher, você tem que trabalhar fora, tem a questão da tripla jornada de trabalho. E sempre você tem que estar bem, né? E se você, de repente, você sai fora do cercado, te chamam de louca, às vezes por inovar, né? E quantas mulheres são chamadas de louca por colocar suas opiniões? Né? Então, assim, esse eu acho que é um desafio que é todo dia. Todo dia a gente tem esse desafio, né? Como mulher, estando no mercado de trabalho, no cuidado dos filhos, né? E assim, eu vejo assim o meu papel como mãe, né? Na sociedade, que é muito difícil, né? A questão da divisão de tarefas dentro de casa, né? Que a gente vive numa sociedade que, infelizmente, ainda é extremamente machista, né? Que colocam papéis para o menino e outros papéis para a menina, né? Como se todos não fossem iguais. E até a questão da violência também, né? Infelizmente, eu sempre coloco, ninguém nasce violento. Tá aqui a Samantha que pode até tá colocando a questão da psicologia. Mas nós somos ensinados. A gente vê o pai bater na mãe. Então, assim, aquela criança cresce achando que aquilo ali é normal. Então, cria aquele ciclo, né? Então, assim, eu vejo isso ainda como um grande desafio em nossa sociedade, devido às diversas violências que existem ainda, né, quanto a essa questão. Então, assim, eu vejo isso como desafio, mas, assim, a gente já tem conquistado muito, né? Apesar de todas essas mazelas que nós temos enfrentado, a mulher no mercado de trabalho hoje, né? Antigamente, as nossas avós, porque eu sou neta de uma índia, uma mulher muito forte, né? A minha família também toda formada por mulheres, né? A minha bisavó minha avó era filha única, a minha mãe também era filha única, então, assim, formada todas, sempre as mulheres estavam ali na cabeça, no topo, né? Comandando a família. A minha avó também, ela, como mulher, ela aprendeu, assim, é uma história bem característica, né? Ela aprendeu a ler e escrever com 16 anos, a minha avó era analfabeta, né? Mas dependia do meu avô. Então, assim, ela decidiu que, a partir dali, ela sempre contava essa história quando ela era viva, que ela decidiu tomar conta da própria vida dela, né? Então, ela foi para a escola, fez o curso normal, né? E foi ser professora, depois fez o curso de pedagogia, né? E seguiu a vida dela em frente. E minha mãe também eu tenho eu e meu irmão, né? Então, assim, ela foi mãe solo também. Então, eu sempre tive aquela inspiração da minha mãe como mulher, né? De ser, assim, forte. Mas, assim, em certos momentos, a gente também tem o nosso momento de fragilidade, porque sempre a gente quer colocar o nosso lado forte, mas tem horas que a gente também cansa, né? A gente fica, às vezes, saturada. Eu noto que hoje, na realidade, o exemplo de mulher é aquela mulher esgotada. Sim, é aquela mulher que dá conta de tudo. Sim. Que a gente tem que dar conta da maternidade, a gente tem que dar conta tem que trabalhar, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Isso. Se a gente não der conta de tudo ao mesmo tempo, é porque a gente não está fazendo bem feito. E aí eu noto muito isso, desse esgotamento. E às vezes existe o tempo, né? Existe o tempo para tudo. E eu acho que as nossas mães, as nossas avós... Eu lembro que a minha avó, ela se separou num momento que as mulheres não se separavam, né? Dos maridos. E ela se separou e cuidou dos filhos e deu tudo certo. E trabalhou e trabalhava e passou a viver melhor depois da separação. E aquilo ali, para ela conseguia fazer aquilo ali. Aquilo ali, o tempo dela melhorou, porque a mente dela também estava melhor naquele sentido. Então, assim, às vezes, o esgotamento que estão exigindo da gente acaba por prejudicar, né? Acaba por prejudicar a nossa saúde mental. Hoje em dia, aí tem todo o desafio da gente ter que dar conta de tudo,
o julgamento, quando você falou da questão do julgamento, né? É o julgamento, você está sendo julgado todo momento. Se você é advogada, você está sendo julgado. Se você é mulher, você está sendo julgado. Se você é mãe, se você deixa seu filho em casa para ir trabalhar, você está sendo julgada. Se você não trabalha para cuidar do seu filho, você é julgada porque você não trabalha. Se você não é mãe, você é Se julgada. você não é mãe, você é julgada. Isso. E aí? O que vai ser? O que vai ser? Mas eu entendo que isso só está existindo, essas discussões, esses julgamentos só estão existindo porque mulheres como a gente estão começando a ganhar mesmo espaço. Estão mesmo delimitando seus espaços. Estão tendo voz, estão passando a ocupar mesmo esse espaço, sabe, de destaque dentro da sociedade. Então, é por isso, tudo que destaca é alvo de julgamento. Então, eu acho que é por isso que vem todos esses julgamentos, por diversas questões. A mãe que sai, que deixa o filho. A criação. Alguém está preocupado com a criação dos nossos filhos, que não seja nós mesmos? Sim. Mas se a gente sai, a gente é julgada. Se a gente está em casa, a gente é julgada. Sim. Um grande desafio que eu percebo, assim, é porque, inclusive, ouvindo vocês falarem, vai me dando mais certeza ainda disso, que é a imposição de vários padrões, né? O padrão de como a mulher tem que ser, de como o cabelo dela tem que ser, o corpo dela tem que estar. Os estereótipos, né? E todos os estereótipos que ela precisa atender. Ela tem que casar, ela tem que ser mãe, ela tem que tem uma idade, tem um tempo para tudo, né? O nosso próprio corpo biológico já está dizendo isso pra gente o tempo todo, que existe um tempo, né? E aí o nosso corpo social também está o tempo todo sendo afetado por esse lugar de imposição do que é o padrão, do que tem que ser seguido. Então, esse suposto padrão é considerado uma violência, né? Uma agressão. Uma agressão. Como é que a gente está... eu sou diferente da Tatiana, a Tatiana é diferente da Ilana, né? Nós somos todas diferentes. Como é que a gente vai conseguir estabelecer um padrão para que a gente funcione, né? Assim, como se fosse uma maquininha, automático. Dentro desse padrão, a gente vai funcionar, vai, enfim, atender a todos os critérios que nem foi a gente que estabeleceu para a gente, né? Então, é uma extrema violência, porque configura uma imposição, né? Uma falta de autonomia que muitas vezes é tirada completamente. A roupa que você usa, a gente vai sofrendo desde essa agressão grotesca a microagressões, né? Que talvez nem possam ser chamadas de microagressões, porque cada uma de nós é que sabe como essa agressão nos chega, né? Nos atinge, assim. É um assédio, é uma mão, é um olhar, é uma roupa que você usa. Se é longa, criticam. Se é curta, criticam. Eu lembrei da Jojo Todinho, né? Se você faz isso, te criticam. Então, tudo que a mulher faz, as decisões que ela toma, se ela é empoderada demais, ela assusta, né? Se ela é recatada demais, ela é sonsa, sei lá, né? Então, assim, o tempo todo nós estamos sendo podadas, né? Assim, levadas a funcionarmos aí diante de um estereótipo que foi criado para que a gente se encaixe nele, né? E acho que esses estereótipos não combinam mais, não convergem mais com as mulheres que nós somos hoje. Inclusive, uma coisa que você falou, Ilana, que é sobre a mulher esgotada, né? Assim, imagina que a nossa imagem hoje é essa, né? Porque essa necessidade que a gente tem também de preencher todos esses buracos, muitas vezes, né? Nos foi tão cobrado isso que a gente vai tentando verdadeiramente preencher esses espaços, a gente vai tentando cumprir com essas expectativas, e aí no final a gente está como esgotada, né? A única forma, talvez, de a gente conseguir dar conta de tudo é fazendo tudo mal feito. Porque para fazer bem feito é impossível que a gente consiga dar no final do dia, enfim, da semana, dar o checkzinho, conseguir fazer tudo que eu podia. Então,
olha, alguma coisa aí não saiu direito, porque é humanamente impossível. Mas nos é cobrada, né, uma postura que nos desumaniza. Então, como é que eu, enquanto pessoa, né, vou conseguir dar ali fazer tudo o que eu tenho, o que me é cobrado, muitas vezes sem ajuda, né, muitas vezes sem uma parceria ali, sem um suporte, muitas vezes sem uma atenção voltada verdadeiramente para mim, né? Então a gente vai se esvaziando para preencher esses espaços e que a gente não vai conseguir preencher completamente, porque muitas vezes a demanda não é nossa, né? Então, fica muito, muito presente para mim essa cobrança, né? Que aí, dos padrões se enviesa para a sobrecarga. E há uma coisa que a Tatiana falou também, que é a respeito de a gente precisar ser forte o tempo todo, ou supostamente forte o tempo todo, né? Porque essa coisa de, mas mulher aguenta, né? Aguenta. Você aguenta, assim, né? Então, é sempre cobrado, exigido, esperado que a gente aguente, né? Lembrei até de uma música que a Elza Soares canta, né? Que ela já começa assim, eu não vou sucumbir. Ou seja, né? Tipo assim, já entra na música dizendo que meio que ela nem pode sucumbir, né? Porque não é dado direito pra gente, assim. Hoje eu não consigo fazer nada, né? Hoje eu tô esgotada, hoje eu não sei o que. Às vezes, até se desenvolveram outros estereótipos, assim, tá estressada, tá de TPM, então tá não sei o quê. Por quê? Porque às vezes é a nossa forma de expressar, né? A nossa forma de esvaziar muitos dos sentimentos que a gente está sentindo. É como se naquele período, naquele momento, a gente tivesse quase que uma licença poética para aquilo, assim, eu posso, porque às vezes é o único momento que você consegue verdadeiramente se expor, se expressar, ser você mesma, né? E aí, todos esses outros estereótipos, enfim, muitas vezes muito pejorativos, né, foram se criando em torno desse ser mulher, né? É como se, assim, para o homem, tu deu o exemplo de, eu não quero fazer, não tô afim. Para o homem, ele pudesse chegar e dizer simplesmente, eu não tô afim, hoje eu não quero, e ele não precisasse se justificar por aquilo. E a gente tem que estar eternamente se justificando, né? Justificando por que a gente está cansado, porque é TPM ou é porque está esgotada. A gente está eternamente se justificando. Mas, às vezes, eu falo dessa questão do esgotamento, mas eu falo muito sobre autocuidado. E eu demorei a entender isso, que eu achava, quando eu tive a minha primeira filha, eu achava que eu tinha que ser mãe 24 horas por dia e que eu tinha que viver educação positiva, eu levava a minha filha para o escritório, eu dava conta de tudo mesmo e fui fazendo aquilo ali até onde eu pude. E aí fui me deixando de lado. E depois de um tempo a gente demora para descobrir, às vezes a gente precisa passar por processos difíceis, para descobrir que a gente precisa se olhar, se cuidar. Porque esse dar conta de tudo é relativo. A gente pode dar conta do nosso tudo. Sim. Do nosso tudo. E aí, às vezes, a gente acha que se a gente tem aquele momento que é só nosso, um momento de autocuidado, seja o que for, ele vai nos revigorar para seguir em frente. Agora, se até aquele momento nosso de autocuidado for julgado, né? As pessoas julgam também esses momentos, porque diz que a mulher, não, ela tá na academia, não pode. Ela tá no salão, não pode. Ela tinha que estar em casa cuidando dos meninos. É mais ou menos isso. E eu falo isso na minha perspectiva porque, assim, eu tenho as 2 filhas e tudo, e são coisas que eu escuto com frequência. Então, assim, às vezes mas eu tenho certeza que vocês também têm os desafios de vocês e tem essas questões também. Mas, às vezes, a gente quer dar conta do nosso tudo. É o nosso desafio. Eu, Ilana, eu me desafio a todo momento. Eu me desafio a conquistar coisas novas. Eu acredito que a Tatiana também, nessa perspectiva dela de luta de mulheres, do movimento feminista e tudo. Então, assim, todos os dias ela está se desafiando, ela está querendo conquistar coisas novas e tudo. Então, no mundo dela, aquilo é o tudo dela. Então, assim, a gente, como mulheres,
A gente quer dar conta do nosso tudo e o nosso tudo a gente pode dar conta do nosso tudo, mas desde que respeitem Desde que seja o nosso tudo mesmo, o nosso né? tudo, E não dos outros. o não tudo Sim, dos outros, com certeza. né? E aí eu acho que assim e vem outras questões que eu acho que envolve também essa questão do tudo, porque o tudo pra gente, pra quem vê de fora, não é só o trabalho, não é só a advocacia, não é só a psicologia, não é só o trabalho de cuidar das crianças. Tem trabalhos invisíveis e que ninguém vê. Sim. E que são desgastantes e que incomodam. Essa semana eu vi uma pessoa falando que ser mãe não é só dar banho, não é só dar comida. Porque ali é o cuidado da criança. É uma tarefa, né? É o trabalho de cuidado. Qualquer pessoa pode fazer o trabalho de cuidado. Não necessariamente. Ser mãe é diferente. Ser mãe é diferente. Envolve amor, envolve milhares de outras coisas do que só dar banho, só dar comida. Não é só isso. E aí eu pergunto para vocês, na vida de vocês, quais são os trabalhos invisíveis que vocês estão desenvolvendo, que vocês fazem, que as pessoas não veem? Assim, na minha militância, no meu ativismo, né, na minha advocacia feminista, né, eu já vi de muita coisa. Né, coisas boas, coisas ruins, avanços, retrocessos. Mas, assim, o que me marcou também há uns tempos atrás, né, sobre a questão, você acabou de colocar sobre a questão do trabalho invisível, né? E eu estive com outras companheiras à época em Brasília, né, que hoje que não é mais deputada, colocou essa campanha, né? Teve uma campanha sobre a questão da aposentadoria para a dona de casa, né, que é um trabalho que é invisível. Né? À época, fomos várias mulheres de todo o Brasil, na época, né, lá no Congresso, para reivindicar. Né? E a mulher que trabalha em casa, né, ela é a primeira que acorda e a última que dorme, né, independente da classe social. E assim, eu vou mais para a questão do viés, principalmente das mulheres mais vulneráveis, as mulheres negras. Infelizmente, as mulheres negras elas desempenham um papel que ainda assim estão longe. Não é que tenha assim, uma disparidade, tem, mas hoje o papel da mulher negra, infelizmente, de acordo até com os dados de PNUD, de IPEA, IBGE, colocam que a mulher negra na nossa sociedade, infelizmente, ainda são os piores empregos, apesar assim, das mulheres hoje terem conquistado muitos espaços na academia, mas as mulheres negras ainda elas têm os piores tipos de emprego, né, os empregos menos remunerados, porque elas cuidam da família, cuidam dos filhos, né? Então, assim, essa disparidade é muito grande. E esse trabalho é totalmente invisível, porque ela cuida da casa, ela cuida dos filhos. Aqui tem um companheiro, eles ainda chegam até a perguntar, por que é que você está cansada? Eu já vi muitas mulheres, né, nas comunidades que nós trabalhamos, reclamando mesmo dessa situação de que é cansada, que depende, infelizmente, onde é a questão da violência doméstica, que muitas se submetem, né, a questão da violência doméstica, porque são dependentes dos seus companheiros, né, porque elas não tiveram a oportunidade de trabalhar fora, tiveram que cuidar dos filhos, né, e a questão da violência doméstica. Né, infelizmente, ainda assim, eu vejo ainda como visível, ainda é muito alto aqui no nosso país, assim, são muitas mulheres que morrem, o índice de feminicídio, infelizmente, é muito alto. Né, e essa questão da invisibilidade da mulher dona de casa, ela é bem grande. E eu faço esse recorte racial. Claro. Né? Porque são dados realmente que existem, não é assim, coisa fictícia. Infelizmente, esses dados da população, retrato da população feminina, as mulheres aqui no Brasil, infelizmente, tem esse recorte de gênero, como ela colocou, de raça, de etnia, e são as mulheres que menos têm o seu reconhecimento aqui em nossa sociedade. Então, é isso que a gente busca, esse trabalho de valorização, de conquista, de espaço, para que nós tenhamos esse espaço juntamente com os homens. Aí tem gente que ainda me pergunta, mas existe ainda essa questão da mulher ganhar menos que o homem, mesmo estando ocupando o mesmo cargo dentro de uma empresa? Existe. Existe, infelizmente existe.
né? Essa questão dessa desigualdade, né? Que é assim, a gente vê que é assustador, mas existe, e a gente busca. Eu trabalho com comunidades aqui em Teresina, né? E as reclamações constantes referente a essa questão do trabalho dentro de casa, o trabalho invisível, o trabalho fora de casa, a conquista de estudo, né? Da academia, que a maioria das mulheres elas têm uma vulnerabilidade social muito grande, infelizmente ainda, que é o nosso retrato da mulher brasileira, né? Então, assim, a gente busca por esses direitos, a questão da lei, Maria da Penha mesmo, foi uma conquista de muitas mulheres, né, que conquistaram a lei, né, para que muitas mulheres não viessem a passar por determinadas situações, porque antes da existência da lei, existe a questão das penas alternativas, aonde a mulher não tinha nenhuma segurança jurídica, porque não existia lei, né? Ela era o agressor, ele era apenas punido, como não tinha legislação, era apenas punido com a cesta básica. A própria mulher que ia denunciar o agressor, como a polícia não tinha nenhuma segurança jurídica para abertura de inquérito, ela ia e ela mesma levava essa intimação e lá aconteciam os diversos tipos de violência. Aí as pessoas me perguntam, será que a violência foi que aumentou? Ou será que as mulheres têm mais condições hoje de segurança para poder denunciar? Né? Então, assim, eu coloco que é uma das conquistas, não é assim o perfeito, porque a gente quer um mundo sem violência, lógico, né? Onde homens e mulheres possam caminhar lado a lado sem nenhum tipo de agressão. Mas eu vejo que ainda é um desafio, né? Da gente estar educando nossas crianças, porque, como eu disse, ninguém nasce violento. A gente, infelizmente, algumas mulheres, porque assim, nós somos criados, a maioria das mulheres é quem educam os filhos. E algumas passaram por esse tipo de educação machista. Então, eu vou ensinar para minha filha que ela pode... Tanto que, assim, a gente, quando a menina, né, quando é pequenininha, a gente dá a casinha, não tenho nada contra, né? A boneca, para a gente poder... Não é isso? Porque, assim, a gente faz isso, né? E para o menino, não. A gente dá o carro, a gente dá a bola, que menino não pode chorar, Sim. né? E a menina tem que ser aquela sensívelzinha, que tem que aceitar tudo, que tem que engolir. E o homem não, o menino não. Engula o choro. É uma contradição, né? Se a gente for pensar, porque a gente ensina as meninas a serem sensíveis, delicadas, e aí elas precisam depois enfrentar um mundo que cobra que elas sejam fortes. Isso. Né? Olha que contradição, que controvérsia social, assim. Mas pegando o gancho do que a Tatiana estava dizendo, da pergunta que você fez, assim, eu percebo que são muitos, realmente, trabalhos invisíveis, né, que a gente tem, especialmente trabalhos domésticos, trabalhos mentais, né, intelectuais que a gente tem também. A própria carga mental, né, que as mulheres carregam, assim, pensando... Esse é o trabalho mais cansativo, que eu entendo, e mais invisível também. Porque, às vezes, você não vai... você não vai pagar a conta, por exemplo, mas você tem que lembrar que a conta está vencendo, né? Sim. Você pode até não ser quem vai fazer a comida, mas você tem que lembrar que o arroz acabou. Por exemplo, né? São exemplos pequenos, às vezes, que eu estou dando aqui. Ou então, às vezes, digamos que é o parceiro que vai fazer o supermercado, mas você tem que lembrar o que acabou dentro de casa. Então, assim... É uma carga mental, né? É um trabalho que ninguém vê. Às vezes, você trabalha tantos dias, mas no meu caso, por exemplo, né? Que sou psicóloga clínica, tem horários em que eu não estou atendendo. Quer dizer que eu não estou trabalhando? Né? Inclusive, trabalho da própria clínica, assim, né? Não tenho relatório para fazer, não tenho caixa, porque eu sou autônoma, né? Um horário para eu cuidar da parte financeira dos meus atendimentos, enfim. Então, é um trabalho que também não é visto muitas vezes. Às vezes parece que você só está trabalhando quando você está ali no seu ambiente de trabalho, atendendo, né? Fazendo atendimento, vocês também, enfim. Mas e por trás disso, né? Para que isso se mantenha? É um trabalho que muitas vezes é invisibilizado, né?
né? Que é o trabalho intelectual, né? O que você precisa colocar para que aquilo funcione. Isso dentro de muitas profissões, né? Inclusive o trabalho de uma dona de casa, pensando sobre os exemplos que eu dei aqui, né? Acho que é isso. E trazendo o gancho também da Tatiana sobre essa questão racial também e a questão da vulnerabilidade, né, das mulheres em relação à questão, a gente observa que esse trabalho invisível, ele gera uma discriminação tão grande, eu falo discriminação no sentido de discrepância, né, entre a sociedade, que elas têm que se dedicar tanto a esse trabalho doméstico que elas não podem estudar. Sim, né? com certeza. Elas não podem estudar. E o que a gente vê também, e eu falo numa questão não só das mais vulneráveis, mas até de todas as mulheres em si. A mãe que vai ter um filho, é a mãe que tem que abdicar, que tem que passar o tempo em casa, abdicar do trabalho dela para cuidar da criança. Para ficar ali em casa. Não vai ser o pai que vai fazer isso. A própria licença maternidade. A própria licença maternidade já diz isso, né? Então, assim, e aí é a mulher sempre que está abdicando de todas as situações que ela poderia estar melhorando, ela adiando os planos, adiando os projetos, porque a situação dela já é vulnerável. Com certeza. Né? Esse trabalho invisível já ocupa mentalmente e não só mentalmente, mas fisicamente também, né? E deixa a mulher tão vulnerável a esse ponto de que ela se sente mais cansada para estudar, ela se sente mais cansada para trabalhar, para investir numa carreira, para tudo isso. Ela fica vulnerável a essas situações de machismo, a violência, né? A violência que também não escolhe classe social. Hoje em dia a gente vê que não... Das diversas, não escolhe cor nem classe. Exatamente. Então, assim, são questões que a gente precisa refletir. Sim. E nós que estamos numa situação, eu digo, talvez privilegiada, nem falo, assim, privilegiada até eu acho um termo um pouco forte, mas privilegiadas, né? Porque nós estamos aqui num ambiente que a gente pode estar discutindo sobre isso. Sim. Refletindo sobre isso. E nós somos influenciadoras. Nós somos pessoas que vão ajudar outras pessoas, né? Então, assim, a gente se inspirou em outras mulheres, nós podemos inspirar mulheres. Então, assim, a gente tem o trabalho desenvolvido pela doutora Tatiana, o trabalho desenvolvido pela doutora Samantha. Então, a gente tem assim, muita coisa para inspirar e para ajudar outras mulheres, né? Eu acho que mulher tem que ser amiga de mulher. Amiga de mulher, independente é mulher, nós temos que estar juntas. E assim, doutora, infelizmente, na nossa sociedade tem essa situação que mulher não é amiga de outra. São as as rivalidades, né? Então, assim, é um padrão, infelizmente, que foi implementado na nossa sociedade machista, que mulher não é, justamente para dizer que mulher não é amiga de outra. Sim. Né? É uma desconstrução, né? Então, assim, é um trabalho que a gente deve fazer a cada dia, porque não é dessa forma. Não é dessa forma. Não é. Né? Não é eu dessa acho, forma. assim, a citar o seu trabalho, que eu fiquei encantada com esse trabalho, com essas nessas comunidades, e que, assim, a gente tem que não só inspirar as mulheres, mas também ajudá-las, né? Sim. Ajudar as pessoas que a gente vê em situação vulnerável, né? E a sororidade, né? Também. Exatamente. E ajudar mesmo nessas questões mentais, né? Eu acho que, assim, a construção para que a gente possa ajudar alguém, a gente precisa estar bem. Então, a gente precisa estar bem. Então, a gente tem a possibilidade de desenvolver projetos, de ajudar as pessoas. E, às vezes, ajudar, não precisa a gente estar engajado num movimento grande, não. São as pessoas que estão do nosso lado, que, às vezes, tá precisando de uma ajuda. São mulheres que estão do nosso lado, que tá sofrendo uma violência que a gente pode detectar com uma conversa. E pode ajudar. Então, acho que é preciso que a gente tenha mais, que a gente escute mais, né? Que a gente possa
juntar mais forças e levar essa reflexão para outras mulheres, né? Que iniciativa maravilhosa desse podcast, porque eu tenho certeza que vai atingir muitas mulheres e homens também para fazer essa reflexão juntos, né? Com certeza. Porque só as mulheres, né, à frente também disso tudo, não, a gente não tem como progredir, porque a sociedade não é apenas, né, simplesmente feminina. Então, a gente precisa das parcerias aí, né? Então, Com a gente vai certeza. precisar de todas as pessoas engajadas realmente nesse projeto de desconstrução, de construção também, né? Pensando sobre construir novos parâmetros, porque, querendo ou não, o machismo, ele é estrutural, então, em alguma medida, ele é também um projeto, né? Se nós, enquanto mulheres, crescemos com essa cultura, com essa ideia de rivalidade, foi um projeto para nos afastarmos umas das outras, né? Um projeto para que a gente precisasse olhar muito mais a outra, não como rival, porque é até essa coisa, né, de que os homens estão ali como objeto de desejo. Então, parece que a gente foi se constituindo rivais, porque aquela coisa espetacular ali está sendo, como é que diz? Nós estamos brigando, né, digamos assim, por aquilo, assim, pelo homem, pelo trabalho, pelo melhor lugar, sei lá, na escola, uma apresentação, Sempre em disputa, né? Uma disputa muito grande que sempre foi fomentada. Então, querendo ou não, é um projeto que a gente se afaste, né? E que com isso muitas outras violências vão sendo possíveis, porque se nós não estamos próximas umas das outras a ponto de perceber o que a outra está passando, aquela ideia de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Até porque muitas vezes a gente não está sabendo, né? Às vezes aquela coisa, deixa eu passar a ideia de que eu tenho uma relação perfeita, um casamento perfeito, sei lá. Tudo muito bem estruturado, muito bem posicionado, porque ainda é também muitas vezes alimentada por essa rivalização, né? Que, não, deixa os outros pensarem o que quiserem aí, né? E eu vou seguindo aqui, meio que enfeitando a minha realidade. Então, tudo isso, né, faz parte desse projeto do machismo, de nos distanciarmos e não conseguirmos juntas atingir tantos lugares que, quando juntas, a gente consegue atingir, né? Os lugares, às vezes, mínimos ou máximos que a gente já chegou até aqui foram mulheres juntas, né? Foram mulheres que se uniram e conseguiram ali conquistar os seus direitos. Desde o direito a voto, né? Vocês até trouxeram quando a gente estava conversando antes o direito de não precisar do marido para assinar o documento ali, a autorização para a laqueadura, de não precisar, agora também o direito de a mãe poder registrar os filhos sem a presença do pai. Vocês me corrijam se ainda não puder também, mas até, por exemplo, a minha mãe não podia, né? Então, no meu RG, no meu documento, só tem o nome da minha mãe, porque ela não podia colocar o nome do meu pai. Então, assim, são atrasos, né, que até, assim, a gente ainda vai aí até hoje, 2024, a gente está ainda desconstruindo, destruindo, na verdade, aos poucos, né? E aí, querendo ou não, vocês, enquanto advogadas, podem falar muito melhor disso, mas estamos construindo judicialmente. Mas e no inconsciente coletivo, né? Será que esses preconceitos, esses estereótipos, eles têm como ser judicialmente construídos? Não tem, né? Então, somos juntas, assim, cada uma fazendo ali o seu trabalho, o seu papel, né, social, assim, de realmente diminuir ou atenuar, né, o tamanho que tem esses estereótipos e esses preconceitos e o quanto eles afetam, né, a nossa vivência, a nossa saúde mental, a nossa sobrevivência, né, como um todo. É verdade. E assim, pegando aqui o gancho da Samantha, em algumas comunidades, né, que a gente, né, realiza esses trabalhos, muitas mulheres relatavam, né, assim, a gente colocando diversos tipos de violência. Muitas, assim, a gente nota pelo rosto, pela fisionomia, quando a gente coloca, olha, isso aqui é violência patrimonial, isso aqui é violência psicológica. Aí elas ficam, sabe, com aquela carinha de susto. Aí depois, assim, elas ficam com vergonha, na hora que acaba a palestra, a roda de conversa. Nossa, mas eu não sabia que, assim, determinada situação, aí conta a história, Sim. né? Era violência. Quer dizer, a partir dali ela já muda a concepção.
né? Então, assim, a partir das nossas avós, tataravós, porque antigamente a família, até a questão mesmo de você não ter o direito de escolha, de ter filhos. Antigamente, uma família era construída por 10. A minha avó paterna, ela teve 11 filhos. Será que ela queria realmente ter esses 11 filhos? Pelo fato dela ser casada, ela tinha lá aquele papel de esposa, de mulher. Sim. E assim, será quantas vezes ela não queria, né? Então, assim, antes não era questionável, mas hoje se questiona. Então, assim, o que eu vejo mesmo é a educação. A gente trabalhar através da educação para que todas essas formas de preconceito, de estereótipos criados pela sociedade sejam desconstruídos. Eu acho que aos poucos a gente tende sim a melhorar. Exatamente. Eu também sou a favor dessa ideia. Eu acho que a educação muda tudo. Muda o mundo. E para você ver, né? Ela não tinha o conhecimento de que aquilo era uma violência. Sim. Quando você educa as pessoas passam a entender quais são seus direitos, né? Quais são seus direitos, quais são seus deveres. Então, assim, a educação, eu acho que é fundamental nisso. E aí vem o nosso papel como mãe, né? Como mãe, eu não posso deixar de falar sobre isso, que é como a forma como a gente cria. Eu tenho 2 filhas, mulheres, né? Mulheres, e a minha tentativa diária de desconstruir um padrão em que eu fui construída, né? Então, assim, é muito difícil. Todo dia eu digo, eu acho que eu não tenho... Eu poderia ter toda a energia do mundo para criar minhas filhas. Mas a energia mental que elas me consomem é muito maior do que a energia física, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade, a gente que é mãe, tem uma responsabilidade muito grande de desconstruir isso. E é uma tentativa diária, né? Ainda enquanto você estava falando das invisibilidades, né? Que, querendo ou não, tem momentos, assim, na nossa própria atuação profissional. Quantas vezes... com certeza, talvez você já tenha ouvido, né? Você que é advogada? Porque eu já ouvi, né? Você que é a psicóloga? Né? E aquela cara de espanto, muitas vezes, assim. Aí, às vezes, encontram uma desculpinha. Porque eu achei você jovem. Porque eu achei... Tem né? a mesma... Tem essa eu coisa. tenho essa mesma perspectiva. Os clientes chegam e não dão muita credibilidade porque pensam que eu tenho 20 anos. Exatamente. Às vezes, e querendo ou não, isso é um preconceito, né? Assim, de às vezes, foi você que escreveu. Nossa, você escreve bem. Olha como você fala. Às vezes não acredito se a pessoa tá assustada porque eu escrevo bem, assustada porque eu falo direito, né? Então, assim, que querendo ou não, são das microagressões, das microviolências, né? E querendo ou não, uma invisibilização, tá? Porque eu sou mulher, eu não posso conseguir essas coisas, né? Ou então, porque eu sou mulher, eu não consigo... Eu não sei, às vezes, por exemplo... Ser médica num time de futebol, por exemplo, né? Que geralmente é um espaço muito masculino. Não consigo ser piloto de avião, né? Então, assim, presidenta de um país, por exemplo, né? Então, querendo ou não, eu noto o quanto que... às vezes, até mesmo pensando sobre as funções de onde a gente atua, nós vamos sendo invisibilizadas ou descredibilizadas simplesmente pelo fato de ser mulher. E uma coisa que você falou no começo, que quantas de nós já não fomos chamadas de loucas? Porque, às vezes, quando não tem nada para dizer contra a gente, é a primeira coisa que vem, né? Então, assim, porque com louca você vai questionar? Você fica louca mesmo, né? Quando escuta uma palavra dessas. Então, assim, meio que você até reforça o que a pessoa está dizendo. Porque a pessoa só tem isso para dizer de você, né? E todas as suas qualidades, todas as suas tentativas, toda a tua busca por um manejo, por uma colocação ali. Então, assim, nós somos muito facilmente, né, socialmente descredibilizadas e invisibilizadas. E acho que a gente precisa não só repudiar, quanto lutar mesmo, né, contra isso todos os dias. Enfim, de diversas formas, né? Nas formas que a gente conseguir. Pois é, gente, a gente está chegando no final do nosso podcast. E eu queria agradecer muito a doutora Tatiana, a doutora Samanta, por esse momento incrível, essa troca maravilhosa, né? Uma edição inédita e primeira, né? Do núcleo da mulher da APAC. É uma iniciativa incrível. Tenho que agradecer muito
às meninas que nos convidaram para esse momento, partilhar esse momento. É só o primeiro. Eu soube que vai ter mais. Eu soube que vai ter mais edições, então, assim, vamos ficar aguardando as próximas edições. E queria passar a palavra para vocês, se vocês quiserem deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Assim, agradecer ao núcleo também, né, da Mulher da PAC, que vem fazendo um trabalho na nossa sociedade, né, em prol das mulheres aqui no nosso estado, né, das advogadas. E agradecer também pelo convite, que eu fiquei extremamente feliz e lisonjeada, né, pela participação. Né, espero ter contribuído um pouco, né, com o pouco conhecimento que eu tenho, né, para estar assim, para que alguns possa alcançar a maior quantidade de mulheres, né, esse podcast, para que tenha uma reflexão a nossa sociedade, né, assim, tem uma mudança, porque a partir daí eu acho que nasce uma semente e começa uma mudança, né? Então, assim, eu sempre digo, e todo lugar que eu vou, eu coloco sempre aquela frase do Milton Nascimento, né, que da música Maria Maria, que quem possui essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Então, é isso. Ser mulher é isso. Possui a estranha mania de ter fé na vida. Então, quero muito agradecer também ao Núcleo da Mulher Advogada, o convite, né, que eu recebi para estar aqui entre vocês. Também me senti lisonjeada, privilegiada de poder dividir com vocês esse momento, essa troca. Eu espero também ter contribuído aí minimamente, né, para quem está ouvindo a gente, com vocês aqui nessa troca, vocês contribuíram muito comigo hoje e que quem está escutando a gente consiga ter se sentido tocado mesmo, né, em algum lugar. E pegando o gancho da Tatiana, assim, para não fugir muito do que a gente já veio fazendo até aqui, lembrei, enquanto a gente estava conversando, de uma música que a Vanessa da Mata canta, né, não sei se é dela, que ela diz: toda a humanidade nasceu de uma mulher. Então, acho que com essa frase, né, a gente pode refletir muita coisa e, inclusive, pensar sobre os lugares em que a gente tem se colocado e também colocado outras mulheres enquanto sociedade, né? Já que toda a humanidade nasceu de uma mulher, essa mulher merece, no mínimo, respeito. Pois obrigada, meninas. Estou muito feliz de ter participado com vocês desse podcast. Obrigada também ao Núcleo da Mulher da PAC, por esse convite maravilhoso, e até as próximas edições.